Fale, meus amigos, professor Rafael aqui falando. Vamos para mais uma questão agora de regra de 3 composta. E a questão diz o seguinte: para vistoriar 300 equipamentos, são necessários 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia durante 3 dias. Considerando que todos os funcionários tenham o mesmo ritmo de trabalho, pode-se afirmar que essa mesma quantidade de equipamentos seria vistoriada em 6 dias por 3 funcionários se eles trabalhassem diariamente, e aí as alternativas. Bem, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é que essa quantidade de equipamentos aqui, ela é irrelevante, tá? Esses 300 equipamentos que estão falando aqui não vão entrar na conta. Por quê? Porque ele fala aqui, considerando que todos os funcionários tenham o mesmo ritmo de trabalho, pode-se afirmar que essa mesma quantidade de equipamentos, ou seja, os mesmos 300 equipamentos, tá? Então essa quantidade aqui não vai entrar na conta, ela não interessa, porque ela não vai ser alterada, tá certo? Então o que vai contar para a gente são o número de funcionários, o que mais? A quantidade de horas por dia que eles trabalham, que é exatamente o que a questão está perguntando, tá? E o tempo em que eles trabalham, 3 dias. Então essas são as 3 grandezas que a gente vai trabalhar, correto? Então a nossa tabelinha está aqui, olha. 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia concluem a vistoria em 3 dias, certo? Para vistoriar a mesma quantidade, como a gente já falou, 3 funcionários trabalhando durante 6 dias precisariam trabalhar diariamente quanto tempo? Então, a grandeza que a gente quer calcular, o valor que a gente quer calcular é a quantidade de horas por dia que esses funcionários devem trabalhar, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou deixar fixo aqui a grandeza que a gente quer calcular, 8 está para x, e as outras 2 grandezas eu vou multiplicar. Só que antes eu preciso analisar se elas se relacionam de forma direta ou inversa com a grandeza em questão, que é horas por dia. Então vamos lá, vamos imaginar que a quantidade de dias seja a mesma, tá? Então a gente vai esquecer momentaneamente esta grandeza, os dias, e vamos comparar só a questão dos funcionários com as horas por dia. Bem, gente, se o número de funcionários diminui, eles precisarão trabalhar mais tempo por dia para concluir a vistoria, considerando que a quantidade de dias seja o mesmo, tá? Então, se o número de funcionários diminui, as horas por dia trabalhadas aumentarão, tá? Então, são grandezas aqui inversamente proporcionais. Então, na hora de eu montar a razão, eu vou escrever 3 para 5 e não 5 para 3, como está aqui na tabela. Agora, considerando que a quantidade de funcionários fosse a mesma, tá? Eu vou comparar a quantidade de dias com horas por dia. Veja bem, se a quantidade de dias aumenta, tá? As horas por dia podem ser diminuídas, considerando que o número de funcionários é igual, tá bom? Então, se o tempo para ser trabalhado, se a quantidade de dias para ser trabalhada, ela vai aumentar, então isso quer dizer que as horas trabalhadas por dia poderão diminuir. Então, dias e horas por dia também são grandezas inversamente proporcionais. Então, na hora de eu montar a razão, eu vou colocar 6 para 3. E essas 2 razões, funcionários e dias, eu vou multiplicar. Então, está aqui, olha. Funcionários é inversamente proporcional, então eu escrevi 3 para 5. E dias é inversamente proporcional, então eu também escrevi de forma inversa 6 para 3. E aí o que a gente pode fazer aqui? Olha, tem um 3 aqui que eu posso simplificar com 3 aqui de baixo. Vai me sobrar o quê? O 6 quintos, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 8 está para x, assim como 6 está para 5. E essa é a regra de 3 que a gente vai resolver para achar o valor de x. Esse 8, galera, é em horas. Como as alternativas mostram horas e minutos, eu vou transformar essas horas para minutos para a gente trabalhar, para ficar mais fácil, tá bom? Da gente achar o resultado. Então, olha só, 8 horas vezes 60 vai dar 480 minutos, tá bom? Eu só fiz essa transformação de 8 para 480, ok? Agora eu vou fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. 6 vezes x é igual a 480 vezes 5. Antes de fazer essa multiplicação, eu vou passar o 6 dividindo, porque eu vou perceber o seguinte, 480 dá para dividir por 6, tá? 48 dividido por 6 é 8,
e sobra o zero para colocar na resposta. Então, 480 dividido por 6 é 80. E 80 vezes 5 é igual a 400. Só que lembra, 400 o quê? 400 minutos. Transformando isso em horas, 400 dividido por 60, eu vou ter um total de 6 horas e 40 minutos, correto? 6 horas vezes 60 vai dar 360. 360 para chegar em 400, falta 40 minutos. Então, alternativa letra A, 6 horas e 40 minutos. Beleza, galera? Espero ter te ajudado. Bons estudos e não esquece de dar o joinha aqui se você realmente gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma. Se inscreve no canal e ativa os sininhos para toda vez que eu postar um novo vídeo você ficar sabendo, você ser notificado. Um grande abraço e até a próxima.